Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Todos bem? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa. E nós vamos começar, como sempre fazemos, refletindo sobre uma mensagem. Mas a mensagem que eu trago hoje está inserida em um poema. Vamos apreciar o poema, fazer a leitura e aí a gente conversa sobre ele. O poema é de Elias José, do livro Cantigas de Adolescer. O título do poema, As Dores do Mundo. Sinto bem fundo todas as dores do mundo, só que meu poema não conseguiu tocar em feridas maiores. Abro os jornais e leio e choro e me arrepio com a fome, com a guerra, com a AIDS, com a violência, com a destruição do verde e da vida. Tento escrever, mas sai um poema impotente. Fico pensando, as dores do mundo pedem canções ou exigem ação? Essa é a nossa conversa de hoje. Vamos analisar essa mensagem, pensar sobre ela, para depois olhar para o texto e para as palavras escolhidas pelo poeta. Elias José é este poeta aqui, ó. Ele viveu entre os anos de 1936 e 2008. E foi o poeta Elias José que trouxe para a gente essa ideia de que, nesse poema, né, de que a gente pode parar e pensar. Quando a gente olha para as dores do mundo, e ele cita algumas, esse sofrimento, essa dor, essas coisas que existem e que nós não temos controle. Quando ele para e elabora o poema, ele diz assim: me sinto impotente, porque eu escolho as palavras, mas os poemas, eles expressam algum movimento de mudança para o mundo, para a dor do mundo. E aí ele faz a pergunta: será que as dores do mundo exigem canções, melodias, músicas, reflexões ou ações? Vocês têm uma resposta para esta pergunta assim tão direta, tão única? Ou se a gente pode pensar em tudo isso, certo? Fica o poema e a gente vai falar sobre ele mais um pouquinho daqui a pouco. Como a gente está começando com essa reflexão e toda leitura exige um registro, vamos registrar? Eu quero que vocês anotem a data de hoje, o título do poema, o nome do autor e liste as dores do mundo que você lembra que apareceram no poema. Pode ser que você lembre de outras que não estão no poema, mas você queira colocar aí. Pode fazer isso, não tem problema. A gente já volta para conferir, tá? Vamos ver como é que está a sua memória. Um tempinho para você registrar e já responder.
Conseguiram? Então vamos conferir. Eu vou colocar aqui agora só as respostas e quero que vocês observem lá. Título, lembram-se? Fácil, a gente falou nisso, chamou nossa atenção. As dores do mundo. O autor? Talvez a gente tenha esquecido. Quem não conhece o autor, ouviu pela primeira vez, não deve ter lembrado. Então registra aí. Elias José. E as dores do mundo? As que ele cita no poema são a fome, a guerra, a AIDS, a violência e a destruição do verde e da vida. Você pensou em mais algum? Temos tantas dores no mundo, né? Mas acho que essas, tanto na época quando Elias fez esse poema, quanto agora, parece que estão sempre atuais, né? Pois bem, vamos voltar para olhar para o poema. Depois desse registro, vamos olhar para esse texto. Quando a gente olha para o texto também traz palavras escolhidas pelo autor. Ele registra no seu texto mensagens que ele quer nos transmitir. Qualquer texto, esse mesmo que eu estou falando para vocês, é um texto que eu estou elaborando na hora, produzindo oralmente, mas para transmitir uma mensagem completa e compreensível. Para que a mensagem chegue bem até vocês, eu tenho que saber que palavras escolho. Então hoje a gente vai falar de uma palavra em especial. As palavras que a gente escolhe para dizer algo com determinação. E para isso eu escolho esse trechinho do poema. Justamente a lista que o Elias José coloca como dores do mundo. Ali ele diz no trecho do poema: abro os jornais e leio e choro e me arrepio. Com a fome, com a guerra, com a AIDS, com a violência, com a destruição do verde e da vida. Vou dar um destaque para isso. E junto com esse destaque, eu estou chamando a atenção de vocês para aquela flechinha. Olhe para onde ela aponta. Prestaram atenção? Cada uma dessas palavras, sim, palavras que você está vendo agora ter um destaque em verde. A palavra que parece apenas a letra A. É uma palavra da nossa língua portuguesa que tem uma função muito definida. Essas palavras fazem parte da categoria artigo. É disso que a gente vai conversar hoje, do artigo. Veja como no poema do Elias José, o artigo foi usado, o mesmo artigo foi usado para falar exatamente da dor do mundo que o Elias José queria chamar a nossa atenção. A fome, a guerra, a AIDS, a violência, a destruição. Essa palavra a, ou esse artigo a, ele faz parte de um grupo de palavras conhecido como artigo, então categorizado como artigo. O grupo é este aqui. Os artigos podem ser no singular, e são 4 no singular, e os mesmos 4 no plural. Artigos no singular, a palavra a palavra o, a palavra um e a palavra uma. No plural, as mesmas palavras, as, os, uns e umas. Vamos ver como é que essas palavras funcionam? Já demos uma olhada ali que o poeta colocou para determinar algumas dores do mundo. Mas a gente usa acompanhando palavras bem específicas. Lembra que a gente conversou sobre o substantivo? A gente vai voltar a falar dele. Substantivos, palavras que dão nomes. Olha esse videozinho aí. Acompanhem esse videozinho e vão identificando nomes de coisas que vocês enxergam. Observaram? Sim, o rio
uma coisa que você observou. E olha como eu já coloquei o artigo lá. Outra. Mais uma. Vejam que conforme o vídeo vai caminhando, você vai conseguindo enxergar. Mais uma. E mais uma. Para finalizar, um outro elemento. Observou tudo? Muito bem. Agora eu quero fazer perguntas sobre o que você observou. O vídeo está ali ainda rodando, mas vai parar. Quando ele parar, pense sobre o que você observou. Quando você leu ali que era para observar o rio, você sabia o que era para olhar? Olhou direto para ele ou teve dúvidas? Ai, qual rio? Não. Porque, além de só ter um único rio, eu falei o rio. Estamos olhando para as palavras, hein? Quando eu disse a árvore da frente, você teve dúvidas? Ficou procurando uma árvore ou você localizou? O barranco. Você ficou procurando muito? Quando você ouviu ou leu uma planta, você localizou a planta que eu queria? Será que todos nós que fizemos esse exercício agora olhamos para a mesma planta? Aí começa o nosso desafio. Uma pedra molhada. Você deve ter pensado na hora que você leu ali, mas qual pedra molhada que a professora quer que eu olhe? Tem tantas? Tem várias? E quando eu coloquei uma pedra grande, agora mesmo ali na imagem estática, você olha e diz, qual será que é a pedra grande? A maior? A menor? Qual que você está olhando, né, para ela como grande? Tudo isso para chamar a atenção nesta palavra. Quando a gente usa o artigo, ele ajuda a gente a transmitir a mensagem do que é que eu estou falando. Vamos chegar cada vez mais para o entendimento disso. Olha esse exemplo aqui. Se eu uso a frase o rio Barigui, o artigo o está dizendo que é aquele rio especificamente. Não tem outro. Por isso eu posso até colocar o nome do rio. O rio Barigui, o rio da cidade. A gente sabe de qual está falando porque é aquele. O rio que passa embaixo da ponte. Certo? É aquele rio. Ele especifica. Mas eu posso usar outro artigo. Também no singular, também no masculino, mas que diz um rio da cidade. Se eu digo um rio da cidade, eu já abro a possibilidade de pensar em outros rios. Será que é o rio Barigui? Será que tem outro rio? Será que é o rio Belém? Qual é o rio que a professora está falando? Rio Iguaçu? Então, quando a gente pensa em usar o artigo, a gente tem que lembrar disso. A escolha do artigo ajuda aquele que está me ouvindo ou aquele que está lendo a minha escrita a entender exatamente o que eu estou falando. Por isso, o artigo está sempre de companheiro, acompanhando um substantivo. Veja, rio é substantivo, o rio, um rio, ok? Olha como fica na frase. O rio Barigui atravessa a cidade. Vejam, uma mensagem está muito clara, muito explícita, fácil de compreender. Estou falando que o rio Barigui atravessa a cidade. Ficou bem claro para a pessoa entender qual rio, ok? Se eu trocar o artigo e colocar um rio atravessa a cidade, a pessoa entende a mensagem também, claro, mas não fica definido para ela qual rio. Eu digo um rio atravessa a cidade. A escolha do artigo ajuda a pessoa a pensar sobre ter possibilidades, né? Sobre qual rio eu estou falando. Compreendem? Então, a gente está falando de palavras que ajudam a determinar o substantivo a que eu estou me referindo na frase ou a indeterminar, porque eu posso estar dizendo, a minha intenção é de falar de qualquer rio. Um rio atravessa a cidade, fica muito bonito, não tem problema, eu posso usar sim. Mas se eu quiser especificar, o rio Barigui atravessa a cidade de Curitiba. Faz muito sentido também. Certo? Vamos olhar um outro exemplo. A folha seca. Eu digo a folha seca
e você está olhando para uma árvore, ou está olhando para a rosa que está no teu vaso, você está olhando para o chão, a folha seca faz você determinar de qual folha estamos nos referindo. A folha seca, daquela folha. Agora, quando eu digo uma folha seca, eu posso estar falando já num sentido mais amplo. Uma folha seca caiu no chão. Uma folha seca tem cores bonitas. Então eu posso estar falando de forma genérica. Ok? Tranquilo? Vamos olhar isso então dentro de frases. Uma folha seca caiu na árvore, por exemplo, caiu da árvore, desculpe, né? Faz a gente pensar nesse exemplo de que eu posso falar, a árvore podia ter várias folhas secas, eu não sei qual uma delas caiu no chão, né? Uma folha qualquer. Isso é importante falar. Você deve ter pensado, mas prof, tem a ver com quantidade também? Uma só caiu? Se cair duas, eu falo duas folhas secas? Eu posso determinar com numeral, mas daí eu estou falando de outra palavra. Mas se caírem várias e você não sabe dizer quantas, você pode usar o artigo. Umas folhas secas caíram da árvore. Umas folhas caíram da árvore. O artigo ele não indica quantidade. Ele não indica quantidade, ele indica a indeterminação, aquele que eu não sei especificamente de qual eu estou falando. É como se eu quisesse dizer qualquer um, qualquer uma. Ok? Isso é importante saber a diferença. E é um exercício que a gente faz lendo, tentando falar, tá? Por exemplo, se você chega na panificadora e diz, eu quero um pão caseiro. A pessoa que vai te atender, ali o balconista, ele pode lhe dar opção. A senhora quer escolher um? Aí você pode dizer, não, qualquer um. Ou você pode dizer, um pão caseiro, este aqui, o pão caseiro que está na minha frente. Veja como faz diferença? Um pode ser usado como quantidade, mas eu também posso dizer o determinando, ou um pode escolher, qualquer um. Que está aí, à venda. Ok? Então vamos adiante. Conversamos bastante, temos que retomar o conceito para registrar. O conceito de artigo é: artigos são as palavras que determinam um ser específico ou não específico. Lembrem do exemplo da folha, do rio, ok? Compreendendo isso, chegando a esta conclusão, a gente registra. Vamos lá? Peguem o seu caderno e coloquem essa informação, deixando ela fácil acesso quando você precisar retomar. Um tempinho para você registrar.
Vamos lá? Agora que você registrou, a gente vai exercitar com novos exemplos para ficar bem tranquilo o reconhecimento do artigo e o uso dele quando você precisar, ok? Vejam essas duas imagens, esses dois exemplos. Vocês têm a imagem de um copo com água sozinho, vocês têm a imagem de um escorredor de copos, né? Aquele que você apoia o copo lavado, molhado ainda, para que ele possa escorrer o excesso de água. Ok? Muito bem. Vejam como eu posso falar desses dois copos, deixando a especificidade aparecer ou não. Olha bem como é que eu posso me referir a essas duas imagens com palavras. Na primeira imagem eu posso dizer o copo de água. O copo de água. Este que está aqui sobre a mesa, em cima do guardanapo cheio, o copo de água. Ok? No masculino, porque copo é um substantivo masculino, o copo. No singular, porque também estamos tratando de um só, o copo de água. Tem apenas um ali na imagem. Olha como fica na outra imagem. Um copo limpo. Quando eu digo um copo limpo, eu posso estar falando de qualquer um deles. Pega um copo limpo ali do escorredor. Tem um copo limpo ali já que eu deixei lavado, secando. Um copo não determina qual. Um dos três. Eu poderia dizer também, uns copos limpos estão ali no escorredor. Uns copos estão limpos, colocados ali para ser usados. Então, o uso do artigo mostra se eu estou falando especificamente de um ou não. Ok? Vamos registrar? Agora a gente vai registrar já realizando uma atividade. Hora da gente começar a identificar
esses artigos. Então a atividade de agora vai exigir que você vá copiando e já vá respondendo. Então entenda o que você tem que fazer. Primeiro você vai copiar o poema As Dores do Mundo. Ele vai estar ali exibido para você copiar. Mas enquanto você copia, você já vai identificando os artigos que apareceram no poema e vai circulando, ok? Vamos fazer esse exercício? Então um tempinho para você copiar. Na sequência já muda de tela e você continua copiando. Vamos lá?
Pronto? Conseguiram? Vamos conferir? Então, voltando para o início do poema, vocês têm lá, no título, já um artigo. As dores do mundo. E por que está o artigo as? Porque o poeta especificou bem quais dores ele estava falando. As dores que estão no texto. No texto ainda tinha as dores do mundo mais uma vez. Na segunda parte do texto, os jornais e a fome, a guerra, a AIDS, a violência e a destruição. Todos os artigos que aparecem ali definindo exatamente o que o poeta queria dizer. Ele abre os jornais, não é um jornal qualquer, é os que ele lê, os jornais. Com a fome ele se espanta, ele se arrepia, a fome, aquela fome mundial. Com a guerra que existe entre os países, com a AIDS, a doença especificamente, a violência, a destruição. Então ele está sendo bem específico para dizer, não é de qualquer uma que eu estou falando, é dessa imensa e grande dor que atinge todo o mundo, né? Por isso tem o título As Dores do Mundo. Ok? Fácil. Vamos seguir? Mais uma atividade. Nessa segunda atividade você também vai seguir. Vai copiar esta tela, vai copiar a segunda e já vai respondendo. Resposta bem simples. Que artigo você usaria para completar? As imagens que você vai ver, ó, essa primeira tem a ver com a frase.
artigo que você vai colocar ali, daí sol nasce todos, outro artigo, e dias. Então, pensa qual é o artigo que você vai usar. Na próxima, você também vai precisar colocar um artigo só. Copia e já responde. Não há necessidade de fazer o desenho, mas fique à vontade se você gosta, ok? Vamos lá! Conseguiram? Foi muito tranquilo. Vamos olhar cada imagem e corrigir? Confiram lá. A frase era: o sol nasce todos os dias. Certo? O sol, porque estamos falando especificamente daquele sol. E nasce todos os dias, porque eu estou falando de dias específicos. Todos os dias. Ok? Na seguinte, a gente tem a fruteira. E aí a gente precisava completar com umas. Tem umas frutas maduras na fruteira. Umas frutas maduras. Né? Não posso dizer, afirmar que são todas ali, porque eu não sei. Então, eu vejo que tem umas frutas maduras. Ok? Exercício realizado? Ótimo! Espero que vocês tenham compreendido muito bem o uso dos artigos. Nós vamos finalizar a nossa aula de hoje relembrando o poema do Elias José.
Não vamos ler novamente, mas vamos pensar sobre essas dores do mundo. E vamos pensar sobre até onde está o nosso alcance de aliviar parte dessa dor, porque nós não temos realmente, assim como o poeta disse, força para todo o mundo. Mas a gente pode cuidar, pelo menos, daquele mundo menor que está ao nosso redor, né? Pensar sobre isso e ações também, sem perder a doçura das canções, certo? Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!